E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo passado, nós mostramos um lançamento da ProStormer, que é uma furadeira parafusadeira modelo PSBD002A. Hoje, nós vamos mostrar a irmã dessa máquina, que é uma parafusadeira de impacto modelo PSBD001A. Vamos fazer vários testes, além de mostrar todos os detalhes da sua construção interna. E se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para estar apoiando. Isso ajuda muito nas recomendações do YouTube, fechou? Bora lá! Essa é a caixa que veio a máquina. A caixa é exatamente o mesmo modelo da caixa do modelo anterior. A espuma aqui dentro também tem o mesmo desenho. Dentro da caixa nós temos um manual todo em inglês. Temos também alguns bits, na verdade um bits com uma ponteira PH2 e a outra ponteira tipo fenda. Uma broca com o encaixe sextavado. Essa caixa aqui veio com apenas uma broca de 4 milímetros. Aqui nós temos um adaptador de energia, caso for necessário, mas esse modelo é bem antigo. Temos o carregador, falei de alguns detalhes desse carregador no vídeo passado, e eu vou reforçar esses detalhes mais na frente, para ficar nesse vídeo bem completo. E aqui nós temos a parafusadeira, muito bem construída, muito bem acabada. Toda essa parte preta é plástica e toda essa parte verde ela é emborrachada, inclusive aqui na base da bateria. Aqui embaixo da bateria nós temos a especificação, que é 1500 mAh e 17 volts. E essa questão de 17 volts é apenas marketing, pessoal. Várias marcas utilizam isso. Bateria nesse padrão, ela vai trabalhar nos 16 volts. Bateria nesse padrão de 4 células. Tem marca que vai colocar que a bateria é de 16, 17 ou 18 volts, mas isso é apenas marketing. Vão funcionar todas em 16 volts. Na parte superior da parafusadeira, quando o seletor de rotação está com o giro para a direita, esse seletor vai funcionar com 3 níveis de rotação de controle eletrônico, além do controle do gatilho. O gatilho é um gatilho sensível que, da medida que você pressiona, ele aumenta ou diminui a rotação do motor. Aqui ela está no nível 1 de rotação, jogando aqui muda para o nível 2, e mais um, ele entra no nível 3. Se eu colocar o sentido de giro para a esquerda, no caso soltar um parafuso, eu tenho a opção de ativar ou desativar o brake do mandril. Essa função ela é importante, ela é muito útil quando você vai tirar uma porca, um parafuso, e quando o motor identifica que não tem mais carga de giro aqui, ele para essa rotação. Se for um parafuso, ele vai evitar de sacar o parafuso por completo, caindo assim dentro de um motor ou até no chão também. Aqui na parte de trás, essa logo aqui da tecnologia do motor. Aqui na lateral nós temos o indicativo de carga da bateria. E se esse indicativo for do mesmo modelo do anterior, ele é um indicativo bem preciso. Aqui na parte da frente nós temos um LED para iluminação da área de trabalho. E o LED dessa máquina ele tem o mesmo defeito ou a mesma característica do modelo anterior. Quando ele está muito próximo aqui, a iluminação fica um pouco deslocada para baixo, mas de certa forma ele ainda ajuda no local de trabalho. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Ele ilumina ali no local que está sendo trabalhado, mas fica um pouco a desejar nessa questão do LED, mas vai ajudar no serviço. O valor que eu paguei nessa máquina foi de aproximadamente R$ 185, já com a taxa do remessa conforme. Eu vou deixar o print aqui na tela para vocês verem certinho todos os detalhes. Peguei alguns cupons de desconto e por isso que ela saiu num preço bem interessante. Esse carregador acende o LED vermelho aqui nessa parte de baixo, indicando que está carregando a bateria. Quando o LED muda para a cor verde, indica que a bateria está completamente carregada. E quando fica um LED de cada cor, indica que a bateria está com problema. Eu vou ligar ele na tomada. O LED fica na cor verde porque não tem nenhuma bateria. Quando eu coloco uma bateria, ele vai mudar aqui para o LED vermelho, indicando que está carregando. A capacidade de carregamento desse carregador. Na etiqueta frontal, mostra que ele carrega a 1000 mAh por hora. Ou 1 ampere-hora. Já na parte de trás, na parte de baixo, mostra que ele carrega a 1.2 amperes. Deixei os jumpers conectados aqui na bateria, liguei o carregador, ele está carregando, e quando a gente mede a corrente que está indo para a bateria, ele está me mostrando aqui 650 mAh, aproximadamente 600 mAh, bem próximo do que o outro carregador havia mostrado também. A bateria está com a tensão de 16.32 volts, 16.3 volts, e o carregador fornece para carregamento da bateria
17,6 volts. Nós abrimos esse carregador no vídeo passado. Ele é um carregador bem simples mesmo, poucos componentes ali dentro, mas é um carregador que funciona. Claro que ele vai levar um certo tempo para carregar essa bateria. Para vocês terem uma ideia, se essa bateria estiver completamente descarregada, esse carregador vai demorar 2 horas e meia aproximadamente para deixar essa bateria na carga de 100%. Fiz um jumper entre a parafusadeira e a bateria, só para a gente ver qual é a amperagem, qual é o consumo desse motor em vazio. Aproximadamente 2 amperes com o motor rodando em vazio. Essa bateria está praticamente carregada. Vou deixar ela para finalizar essa carga enquanto nós desmontamos a parafusadeira. Máquina completamente desmontada e esse é um daqueles momentos perfeitos para você deixar um like. Vamos lá, pessoal. Qualidade de injeção aqui dos plásticos na carcaça muito boa. Vocês verem a espessura de borracha que tem aqui na empunhadura. Não tem rebarba nem na parte interna. Aqui é a parte dos LEDs. Aqui é a capa do motor, a capa traseira, as presilhas da parte do cabo aqui da parte inferior. Aqui todo o circuito eletrônico dela. A PCB é o mesmo esquema da outra. Parte inferior não tem praticamente nada de componente eletrônico, mas na parte superior, embaixo dessa resina, que estão todos os componentes. Aqui embaixo, essas pecinhas, esses quadradinhos pretos aqui, são os MOSFETs responsáveis por controlar as bobinas aqui do motor. Essas bobinas são acionadas em pares, no caso aciona essa e essa, depois essa e essa, depois essa e essa, e ele fecha o ciclo fazendo o giro do induzido. O esquema dos fios do estator é o mesmo da outra também. Ele sai direto das bobinas do motor e vai para a placa sem nenhum jumper de cabos, tipo esses cabos vermelhos e pretos aqui. Tem esse revestimento preto, que nada mais é do que um termo retrátil para fazer a isolação até chegar em cada local das bobinas. E aqui fica nítido a coloração desses cabos. São cabos em cobre, como eu já disse no vídeo anterior. O cobre ele tem uma vantagem muito grande em relação ao alumínio. Ele tem uma maior capacidade de gerar campo eletromagnético e aquece menos também. Às vezes nesses motores eles tentam reduzir custos e utilizam o cabo de alumínio para conseguir isso. Esses são os LEDs indicadores de níveis de bateria. Do lado de cá, essa pecinha, esse quadrado aqui de alumínio, ele é o dissipador de calor dos MOSFETs. Esses MOSFETs, quando eles estão funcionando, aquece bastante e ele faz a dissipação pela placa e por essa chapa de alumínio. Tem um capacitor aqui na parte de baixo e esse chicote aqui é o responsável por fazer a seleção eletrônica de velocidades aqui do motor. O gatilho desse conjunto é o mesmo que está na furadeira parafusadeira. Essa peça é o induzido da parafusadeira e aqui já tem uma característica positiva, é que a parte posterior desse induzido é fechada com essa peça de latão, essa peça dourada. É só uma característica adicional mesmo, que vocês conseguem ver o detalhe aqui da engrenagem. Essa engrenagem ela fica fixa dentro dessa peça de alumínio, ela não se move ali dentro e ela que vai fazer o induzido acionar a engrenagem planetária. Ela ficando fixa, na hora que o induzido girar ali, ele consegue fazer essa peça girar. E com o giro dessa peça vai acionar esse martelete, que fica encaixado naquela peça lá dentro. Aí da medida que ele gira, na hora que essas duas orelhas aqui bate, na hora que essas duas aletas, né, bate naquela peça ali dentro, ele bate, levanta, dá mais um giro e dá outra pancada naquela peça lá dentro. E aí vem duas situações aqui. Quanto mais pesado for essa peça e quanto mais rotação ela tiver, maior vai ser o torque que ela consegue entregar naquela peça lá dentro. Tem dois tipos dessas engrenagens planetárias nessas parafusadeiras de impacto. Essa que tem duas engrenagens planetárias e tem também essa caixa de engrenagens com 3 engrenagens planetárias. Essas duas aqui elas ficam em linha, já as engrenagens planetárias com 3 elas fazem um triângulo.
A com 3 engrenagens, ela tem sim uma certa vantagem, mas vai de cada projeto. Vamos só ver quanto que está pesando esse conjunto aqui. 155 gramas que tem esse conjunto responsável pelo impacto naquela peça lá dentro. Aí é 155 gramas aliado com um número de rotações muito alto. Aí você consegue aquela força de torque em uma máquina tão pequena. Agora eu vou montar todas essas peças para a gente continuar os testes. O primeiro teste que vamos realizar é conferir o nível de rotações em cada um desses controles eletrônicos do motor. Segundo o manual, na primeira rotação fala que ela vai até 2.400 RPM, na segunda até 2.600 e na terceira até 3.000 rotações por minuto. Bom, vamos lá. Velocidade 1. Praticamente 1.200 RPM. Velocidade 2. 2.550 RPM e velocidade 3, 3.000 rotações por minuto. Bom, pessoal, o que eu já adianto aqui para vocês? Ela tem um amplo controle de velocidade. A velocidade número 1 ficou abaixo do discriminado no manual, mas isso é uma coisa boa. Por quê? Ela dá uma amplitude aí na questão de controle de torque eletronicamente. A gente vai testar essa questão de diferença de torque. Eu sei que essa não é a forma correta, a forma ideal de como fazer uma aferição de torque, mas eu vou tentar fazer da melhor forma que eu consigo para mostrar para vocês a questão de força dessa ferramenta. E como que ele vai funcionar? Eu vou colocar esse parafuso na morsa e primeiro eu vou utilizar todos os níveis de torque. Eu vou apertar ao máximo o parafuso e depois eu vou tentar apertar com o torquímetro. Na medida que ele mover a porca um pouco, significa que o torque ficou um pouquinho abaixo do pré-definido ali no torquímetro. Não sei se deu para explicar, mas fazendo aqui, creio que vocês vão entender de uma melhor maneira. Esse parafuso, a medida da porca dele é medida 19. Parafusadeira no nível 1. Chegou aqui no limite de giro. Coloquei o torquímetro em aproximadamente 1,4 kg. Vou marcar com uma caneta que vai ficar mais fácil de visualizar. Torquímetro ajustado para 1,4 kg. Se a porca mover, significa que o torque da parafusadeira está um pouco abaixo de 1,4 kg. 1,4 kg, ele não girou a porca. Eu vou aumentar para 2,8 kg. Girou. Ele ficou um pouco abaixo de 2,8 kg no primeiro nível da parafusadeira. Agora eu vou colocar na velocidade 2. Joguei o torquímetro para 4,2 kg. No segundo nível ficou acima de 4,2 kg. Joguei o torque para 5 kg. Ainda está acima. 5,6 kg no torquímetro. Ainda está acima. 6,5 kg. Aqui ele já começou a girar a porca. Então aqui ele está bem próximo aí dos 6,5 kg. O primeiro nível ficou quase 2,8 kg. Vou jogar 2,6. O segundo, quase 6,5. Agora vamos ver para o terceiro nível. Joguei aqui no terceiro.
Ajustei o torquímetro para 8,4 kg no terceiro nível de torque da parafusadeira. Tá acima de 8,4 kg. Deixa eu até firmar mais um pouco essa porca aqui, que ela tá bem na quina. Torquímetro ajustado para 9 kg. Ele não girou a porca. A medida voltou aqui para a linha. Vou jogar 9,8 kg de aperto aqui. Aqui ele já começou a girar a porca. O torque do terceiro nível ficou em aproximadamente 9,5 kg. Já para a gente testar o stop da parafusadeira, e uma observação. O stop, essa função aqui, ela não fica salva. Toda vez que eu jogar a rotação para a direita, ela vai funcionar. O seletor de torque aqui eletrônico fica salvo. Só que a partir do momento que eu jogo a rotação para a esquerda para desapertar um parafuso, se eu quiser a função de stop do mandril, eu tenho que pressionar para ativar. Aqui ela está pressionada, para vocês verem. Função stop do mandril ativada. Ela não terminou de tirar completamente o parafuso. Se essa função tiver desativada, olha o que acontece. Arranca a porca e não para de girar. Foi uma demonstração bem grosseira de nível de torque, só para a gente ter uma base mesmo, para eu passar uma referência para vocês de força entre cada nível. No primeiro, ela ficou com aproximadamente 2,6 kg. No segundo nível, ela foi para aproximadamente 6,5 kg. E no terceiro nível, ela ficou em aproximadamente 9,5 kg de aperto. Mas lembrando, pessoal, é uma demonstração bem grosseira, só para mostrar a diferença entre cada nível de aperto dela. O próximo teste de controle de torque, eu vou fazer ele de duas formas. Vou utilizar essa madeira e estou utilizando 3 medidas de parafuso, 4,5 por 60, 4,8 por 65 e 6 por 100 milímetros. Eu vou colocar cada um desses parafusos sem um pré-furo na madeira, vou utilizar um espaço que está sem nenhum furo aqui. E depois eu vou repetir o mesmo teste utilizando um pré-furo adequado para cada parafuso. Só para a gente ver a diferença que é quando você faz um pré-furo numa madeira e quando você tenta colocar um parafuso diretamente. Vamos começar com o parafuso 4,5 por 60 milímetros, torque nível 1. Torque nível 2. Se eu continuar aqui, por causa do sistema de torque de martelete, ela vai colocar esse parafuso até o final, mas vai demorar bastante. Mudei para o nível 3. Entre o nível 2 e o nível 3 teve pouca diferença, mas teve diferença entre cada parafusamento. Agora vou para o parafuso 4,8 por 65 milímetros, torque nível 1. Torque nível 2. Torque nível 3. E agora, parafuso 6 por 100. Torque nível 1. Esse daqui, da medida que ele for parando, eu vou aumentando o torque aqui no controle eletrônico. Mudei para o torque nível 2. Aqui ele já não vai mais. Coloquei no torque nível 3. Aqui não vai mais também. Esse parafuso 6 por 100 é um parafuso bem pesado para essa parafusadeira, ainda mais se tratando de uma madeira tão seca dessa daqui. E seca que eu falo, pessoal, essa madeira não tá verde. Ela tá realmente seca mesmo. Agora eu vou fazer, deixa eu até mudar ela de local aqui. Agora eu vou fazer os pré-furos e para o parafuso 4,5 por 60 e 4,8 por 65 milímetros, eu estou utilizando uma broca de 3,5, 3,5 milímetros de diâmetro. Vou fazer 2 pré-furos aqui. Parafuso 4,5 por 60, já vou começar com o torque no nível 3 da parafusadeira. Parafuso 4,8 por 65 milímetros.
E para o pré-furo do parafuso 6x100, eu estou utilizando uma broca de 4 mm de diâmetro. Ela vai pegar quase o limite aqui da rosca do parafuso. Assim que o parafuso terminar de colocar a rosca na madeira, ele vai pesar, porque não vai ter mais pré-furo. Eu ia fazer o furo com essa broca aqui, mas essa foi a broca que veio na parafusadeira, ela está um pouco empenada. Eu acabei trocando, coloquei essa broca também de 4 mm e vou fazer o furo por completo. Ela tem o mesmo comprimento útil aqui da outra broca. Parafuso 6x100, torque nível 3. Esse é o resultado do teste de parafusamento com parafusos sem prefuro e parafusos com prefuro. Eu tentei deixar o mesmo tempo em cada parafusamento aqui, percebendo a rotação da máquina. Se a rotação tivesse caindo bastante, tivesse a ponto de parar, eu já parava o parafusamento e ia para o próximo torque. Nesses parafusos aqui, que são os 4,5 por 60 mm, ela teve um controle eletrônico aqui do painel bem progressivo entre cada nível de torque. Esses aqui ficaram os tempos bem próximos mesmo. Já no parafuso 4,8 por 65 mm, no nível 1, ela já parou o parafusamento aqui bem no começo. No nível 2, ela parou, ela cravou, conseguiu cravar um tanto aqui de parafuso. E no nível 3, ficou bem próximo também. Esse parafuso aqui sem prefuro nessa madeira já seria meio que o limite mesmo da máquina. Ela não consegue empurrar mais do que isso sem um prefuro na madeira. E aqui o parafuso 6 por 100 mm. Esse parafuso é bem pesado para uma máquina desse tamanho sem prefuro. Por que eu estou falando isso? Aqui eu fiz os testes com prefuro e a máquina cravou praticamente por completo o parafuso de 6 por 100 nessa madeira. Chegou até a varar a ponta aqui na parte de baixo. E por que que esses dois eu deixei na mesma broca, que foi a broca de 3,5? A broca de 3,5 ela é ideal para esse parafuso de 4,5, por causa do diâmetro da parte interna aqui da rosca. Já na parte interna do parafuso 4,8 seria uma broca um pouco mais grossa do que a de 3,5. Esse parafuso de 4,5 por 60, a parafusadeira cravou muito rápido. Já o parafuso de 4,8 por 65 mm, apesar dele ser só 0,3 de milímetro mais grosso do que esse daqui, ela demorou o dobro de tempo para cravar esse parafuso aqui, com um prefuro inadequado. Já no parafuso 6 por 100, eu fiz um prefuro adequado, de acordo aqui com a parte interna do parafuso. Eu já mostro esse detalhe para vocês. Mas, para cravar por completo um parafuso 6 por 100, ela gastou praticamente o mesmo tempo do que um parafuso 4,8 por 65 mm. Aqui ela teve uma certa vantagem porque o parafuso varou, mas a diferença fica nítida quando você faz um prefuro adequado. E como que você vai saber qual que é a broca ideal para cada parafuso? Tem duas medidas no parafuso que você pode levar em consideração para você escolher essa broca. Esse parafuso 4,5 por 60 mm, ele tem 2,7 mm de eixo de rosca e a parte lisa tem 3,2 mm. Se for uma madeira que racha muito fácil, se for por exemplo um MDF, eu pegaria uma broca de 3 mm para estar fazendo um prefuro com esse parafuso. Porque na hora que você colocar o parafuso no MDF, tem um espaço ali que seja 0,2 de milímetro, essa rosca ela vai fazer uma expansão no MDF. Dessa forma o MDF ele tem lugar para dar uma inchada e não rachar. Aí por isso que você escolhe uma broca um pouquinho acima. É um material mais duro, você quer uma fixação mais firme e a madeira não tem risco de rachar. Vamos pegar o exemplo desse parafuso aqui, que ele tem 3,4 milímetros de diâmetro na parte da rosca. Você pega uma broca de 3,5 aqui, que ela vai ficar uma fixação firme, só que você tem que levar em conta que o eixo do corpo dele aqui tem 4,5 milímetros de diâmetro. Se a madeira rachar com uma certa facilidade, você pega essa medida de 4,5 milímetros para fazer o prefuro final. Dessa forma, na hora que essa parte lisa conseguir finalizar o aperto na madeira, ela não vai estourar a madeira, não vai rachar. A mesma coisa vale para o parafuso de 6 milímetros de diâmetro. A parte interna aqui da rosca tem 3,7 milímetros de diâmetro, já essa parte lisa tem 4,2 milímetros. Eu usei uma broca de 4 milímetros como prefuro para ele. Por isso que ele fez uma fixação tão rápida e ao mesmo tempo eficiente na madeira.
Referente ao indicador de carga dessa parafusadeira, vai de trás para frente, diferente da furadeira parafusadeira. Aqui ele vem da frente para trás. Se você reparar bem aqui, ó, esse primeiro LED ele tá apagado. Ele dá um reflexo ali dentro, mas visualmente fica nítido que tem apenas 2 LEDs acesos aqui. Essa parafusadeira de impacto, ela também fica nítido visualmente. Na câmera às vezes dá um pouco de reflexo mesmo. Mas esse primeiro LED da parte de cá, ele está apagado. Uma observação referente ao encaixe, que ele desencaixou e o bit terminou de entrar aqui para dentro, né? Esse encaixe, esse bit hexagonal desse modelo, dessa parafusadeira, tem apenas 2 esferas, que é uma daqui e outra daqui. Tem alguns modelos desses encaixes que tem 3 esferas. Aí ele dá uma fixação melhor no bit. Um detalhe da bateria, pessoal, aquela questão que eu falei para vocês, que ela fica piscando o LED antes de acabar a bateria. Eu fui mexendo nela aqui até ela esgotar bastante a bateria. Para ela entrar no nível 2, ela demora muito. Na hora que ela entra no nível 2 de bateria, ela já está com a bateria bem fraca. Aí depois do nível 2 para o nível 1, o nível mínimo de carga aqui, é bem rápido, tá bom? Aí para vocês verem, o LED fica piscando, indicando que a bateria já está realmente descarregada. Uma observação referente a essa parte aqui do martelete dela, vou arrancar essa capa de borracha, que ela tem uma capa de acrílico para proteger essa peça de alumínio. Proteger no sentido de o martelete, quando ele está batendo na bigorna lá dentro, aquece muito essa peça aqui. Chega a ficar um pouco desconfortável. E com essa capa de acrílico, essa capa plástica, ela acaba de certa forma isolando o calor dessa peça de alumínio para não ficar tão desconfortável aqui na mão. Aí ela basicamente é só para isso, assim, é para dar uma estética melhor, né, uma estética mais bonita na máquina, mas assim, o principal ponto que eu vejo de utilidade para ela é para não passar a sensação térmica daquela parte de alumínio quando você estiver segurando a ferramenta aqui em cima, por exemplo. Chegamos aí nas conclusões finais e vamos começar pela questão de carregador e bateria. Já reforçando a questão do carregador. Nos testes que fizemos aqui, ele mandou para a bateria em torno de 600 mAh, mesmo com a bateria completamente descarregada. Na etiqueta fala que ele tem 1 ampere de carregamento hora. Tem 2 formas bem simples de resolver essa questão. Uma delas, colocar a etiqueta, né, com realmente os 600 mAh que ele fornece. Se passar disso, o carregador está entregando mais do que está discriminado. E a outra forma, já deixa a máquina um pouco mais cara, é colocar realmente um carregador que forneça 1 ampere hora. A questão da bateria, onde encontrar essa bateria sobressalente? No AliExpress tem essa bateria para vender. Baterias não entram no remessa conforme por questões de tem risco de devolução, né, e tudo. E eles acabam mandando fora do remessa conforme. E quando essa bateria chegar aqui no Brasil, ela vai ser taxada. Quando você compra uma bateria dessa lá, com o frete, ela fica em torno de R$150. Quando ela chegar aqui no Brasil, ela vai para R$250, R$300 tranquilo, com essas taxas absurdas que estão tendo. Por isso, a minha recomendação e a minha resposta para essa questão sobre a bateria adicional: compensa mais você comprar outra máquina com a bateria, que é praticamente a mesma coisa, e você vai ter outra máquina adicional. Ou você comprar esse tipo de bateria, é bem comum lá no AliExpress, bateria de 16 volts, você comprar uma máquina que venha com 2 baterias. Aí sim sai num preço bem interessante. Pontos negativos que eu notei nessa máquina, referente ao encaixe de 1/4. Por ser um encaixe que tem 2 esferas, ele fica um encaixe menos firme do que um encaixe com 3 esferas. Durante os testes, o uso que eu fiz aqui, teve 2 momentos que o bit soltou, mas ele não soltou a ponto de sair. Ele soltou, desencaixou das esferas e entrou mais um pouco aqui no encaixe. Se fosse com 3 esferas, provavelmente seria mais difícil disso acontecer. A frequência de vibração aqui na ponta é muito grande devido à quantidade de impacto. Outro ponto negativo foi referente ao nível, indicador aqui de bateria. Ele demorou um pouco para entrar no nível 2, mas quando ele entrou no nível 2, ele foi rapidamente para o nível 1. Diferente da furadeira parafusadeira, que ela teve sim uma escala bem progressiva na indicação de bateria. Sobre custo-benefício dessa máquina. A máquina, que tem por volta aqui de R$200, é um ótimo custo-benefício. E por que eu falo isso? Você não vai encontrar no mercado uma máquina melhor do que essa, bem melhor, bem acima, que entrega muito
muito mais do que essa nessa faixa de R$200. Se você quiser uma máquina mais forte, ela vai sim ser uma máquina mais cara. Essa parafusadeira, pelo tamanho compacto dela, pelo desenho, outro ponto também, ela tem uma ótima pegada, a mesma pegada da furadeira parafusadeira, e ela é uma máquina muito forte. No aperto ali da porca e do parafuso, ela chegou em quase 10 kg de aperto. Tá abaixo dos 140 newtons especificados aqui na etiqueta, mas mesmo assim é um torque considerável para uma máquina desse tamanho e desse custo. Outro ponto positivo, ela teve boa diferença de nível eletrônico de torque. Ela teve o nível 1, que foi uma rotação bem baixa, o nível 2 foi uma rotação intermediária e a rotação no nível 3 ela foi uma rotação alta, dentro do especificado aqui na etiqueta de rotação máxima, que foi os 3.000 RPMs. O LED dela tem boa iluminação e o desenho, o visual dessa máquina, ela é uma máquina muito bonita e muito bem acabada. Então a conclusão final é, para uma máquina de R$200 com um carregador que carrega a bateria a 600 mAh e ela vem com uma bateria, ela está muito dentro do preço nessa faixa de R$200. Bom pessoal, espero que eu não tenha deixado passar nenhuma informação batida, nem esquecido nada. Espero que tenha ficado um vídeo bem completo, que vocês tenham percebido todas as diferenças que eu tentei mostrar aqui no vídeo. Se você gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva para apoiar o canal, deixa seu like, comente, compartilhe, que isso ajuda muito nas recomendações do YouTube, fechou? Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!